Paz e bem. Sim. Hoje tive que dizer paz e bem, dia de Santa Clara de Assis, esta santa importante para a igreja, mas para nós franciscanos, de uma maneira muito profunda. Clara é unida ao nosso carisma, a primeira mulher franciscana, a primeira pessoa assim a seguir os passos de São Francisco no seu caminho de conversão. Então, ao longo também da nossa reflexão de hoje, vou trazendo alguns fatos da vida de Santa Clara de Assis, unindo com a nossa reflexão da semana de oração, da semana do cerco de Jericó. Hoje eu recordava, durante o dia, por estar aqui convivendo com o Padre Geraldo nesses dias, a primeira experiência, assim, na cidade lá de Ponta Grossa, de fazer o cerco de Jericó neste modelo, com a missa, com as voltas do Santíssimo, as orações, fomos nós dois que fizemos numa capela chamada Santa Luzia, uma comunidade grande, mas fazendo parte da paróquia São Pedro Apóstolo. E eu tinha visto, eu não sabia o que era cerco de Jericó. Uma vez fui convidado por um monsenhor para trabalhar com o cerco de Jericó em Lençóis Paulista, no Santuário Nossa Senhora da Piedade. Hoje esse monsenhor é bispo de Apucarana. E lá eu aprendi, não sabia o que era, nem como se fazia. Então o monsenhor me ensinou. Depois, quando fomos implantar ali em Ponta Grossa, nessa comunidade, primeiro vem o balde de água fria, sempre é assim, né? Na onde que o pessoal vai? 7 noites de missa, nunca. Todo mundo tem o que fazer, né? Do que mais está indo em missa. Mais ou menos assim a conversa, né? Não vão, imagina que vão ir lá muito frio. Fizemos o primeiro no mês de julho, chegava a 1 grau, 2 graus abaixo de zero. Na madrugada, então, foi um desafio em todos os sentidos. Mas explodiu. Foi a grande primeira experiência ali na cidade, uma cidade grande, com o cerco de Jericó, com a celebração da Eucaristia. Aí logo mais a paróquia, a matriz fez e assim foi. E hoje na cidade tem outras paróquias que não só dos freis, tem também o cerco de Jericó. Bonito de lembrar dessa experiência. Foi um arriscar naquele primeiro momento, foi um arriscar. Padre Geraldo era frei na época e me ajudava, era irmão religioso e trabalhava comigo na pastoral dessa comunidade. Então, e assim já fazem 10, 15 anos, não sei, que a gente reza o cerco de Jericó. Hoje nós temos um tema também profundo, mas inquietante, para refletir. Quando Deus entra em casa, as coisas mudam. Quando Deus entra em casa, a esperança se renova. Agora, para que Deus entre na minha casa, para que Deus entre na realidade do meu lar, é necessário que algumas coisas saiam. Aqui é o chato da conversa. Primeira leitura hoje tão bonita, o hebreu fazia questão de lembrar de quem era esse Deus. O grande medo do hebreu era cometer idolatria. O grande pecado do Antigo Testamento foi a idolatria. Deixar o Deus verdadeiro e servir a um falso Deus, a um ídolo, a algo que não é Deus. Então a primeira leitura toda vai descrevendo que esse Deus é bondoso, que Ele é o único Deus, que é esse Deus que nos tirou do Egito, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus compassivo. Então a primeira leitura vai dizendo quem é esse Deus, e o hebreu, o judeu, tanta, digamos assim, intimidade com esse Deus, que eles faziam questão de mesmo nas suas vestes e os mais radicais, até mesmo na testa, colocavam alguma frase da Escritura. Então uma caixinha se escrevia dentro: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento.
e ao próximo como a ti mesmo. Não terás outros deuses diante de ti, porque o nosso Deus é o único Deus. Escrevia, colocava num rolinho dentro de uma caixa e amarrava na testa, para dizer que essa adoração ao Deus único estivesse presente diante de mim. Por isso que tem salmo que diz assim: eu trago a tua verdade diante de mim. É assim, na testa, está diante de mim. Por isso o hebreu escreve depois nos salmos dessa maneira: trago a verdade diante dos meus olhos, aqui na testa. Claro, nós não vamos andar com a Bíblia amarrada na testa, vai ficar um pouco esquisito, mas só contextualizando o porquê de algumas coisas ali. Nas roupas escreviam trechos da Bíblia, nas túnicas, nas mangas e assim por diante. Então, para o hebreu, a casa, o lugar dele estar com a sua família, ali era o lugar de Deus. Ali era o lugar que Yahvé habitava de uma maneira extraordinária. Não por merecimentos daquela família, mas tão somente por bondade de Deus. Então, em nossa casa, trazendo este homem bíblico, trazendo este ser humano, esta família, estilo bíblico, que é, afinal de contas, a maneira como nós queremos viver, nos faz pensar um pouco: o que é que na minha casa entrou e de repente precisaria sair para que Deus tivesse, ou que Deus tenha, o melhor espaço? Antigamente, nas famílias, quando a gente entrava na sala, normalmente tinha os santos, o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, ou algum outro santo ou santa de devoção. Hoje, às vezes, quando entramos em uma família católica, vemos lá uma grande tela, uma grande TV. Cadê? Onde está das nossas famílias? Ah, mas é apenas uma imagem, Frei. Sim, é apenas uma imagem. Mas o mundo em que vivemos é feito também da imagem. Como nos chama a atenção o olhar as coisas. Se a imagem não fizesse diferença, então nós precisaríamos parar de usar o celular. É só imagem. A maioria das informações que nós temos é através de imagens que nós vemos nos nossos celulares. Então, o mundo digital, o mundo explora muito dessas coisas e talvez nós, cristãos católicos, saímos perdendo por banir das nossas casas os sinais sagrados. Banimos das nossas casas aquilo que poderia nos ajudar a meditar mais. Um exemplo, não sei aqui, no sul, antigamente, em todas as igrejas, tinha a imagem de São José, tinha a imagem da Santana, a avó de Jesus, a imagem de São Joaquim, maioria das igrejas, para lembrar da família. São José é um exemplo para o pai, exemplo também de castidade, de homem justo. Joaquim e Ana, exemplo para os avós, isso e aquilo, valorizar os avós. Hoje em dia, o quanto mais puder tirar de santo das igrejas, melhor, porque daí não nos incomoda. Essa é a minha leitura. Essa é a minha leitura. Se tiramos o referencial, se tiramos aqueles que nos ajudam a ver e dizer, não, aquele homem viveu direito, aquela mulher viveu a fé, tiramos a referência, não sobra nada. Uma curiosidade, como as nossas crianças hoje, olha o que está entrando na nossa casa e tomando conta do coração e da mente das nossas crianças e adolescentes. Não é mais os santinhos que se ganhava dos padres e das freiras no passado. A gente ficava contente quando o padre ia visitar a nossa casa. Eu recordo, todo mês de janeiro, o padre benzia as casas na nossa região e trazia santinhos bonitos. Então a gente fazia a coleção dos santinhos e aquilo ficava em nossa mente. Tempo atrás fui atender um menino, uma criança pequena de uns 9, 10 anos, e ele estava apavorado, assustado com algumas coisas, e
eu tive a oportunidade de aprender algumas coisas de programação, neurolinguística, hipnose, essas coisas assim, que às vezes ajudam um pouco quando não se tem condições de fazer uma terapia mais longa. E fui trabalhar com o menino, porque a mãe me pediu. Então vai e vem, tem uma hora no atendimento que deve pedir à criança que feche os olhos e imagine alguém que vai lhe proteger e que vai lhe ajudar. Logo eu pensei, essa criança vai imaginar o anjo da guarda, ou Jesus Cristo, ou alguém assim. Tudo bem, você está melhor, estou melhor, passou o medo, passou o medo. Quem que você pediu que te ajudasse? O Homem-Aranha. Caiu meu mundo, eu disse, mas meu Deus, o Homem-Aranha fazendo cura. Né? Então, falta do referencial. Veja onde é que a gente chegou. Não é mais o anjo da guarda, não é mais a mãezinha do céu. Não, acabou esse tempo. É o Homem-Aranha, é o Pokémon, é não sei o que, é o desenho japonês, é o joguinho, é isso. Veja, perdemos a referência. O que entrou na nossa casa? Quando Deus entra em nossa casa, a esperança se renova. Então, agora, vamos lá. Por que tem tanto desespero nas nossas famílias? Por que tem tanto desânimo? Por que tanta falta de esperança? Por que tanta falta de objetivo nas nossas vidas? De repente, será que não entraram outras coisas, coisas mundanas, coisas pecaminosas, coisas que não deveriam ter entrado no meu lar? Entrou. Entrou e tomou o lugar de Jesus Cristo. Entrou e tomou o lugar de Deus. Entrou e tomou o lugar de Nossa Senhora. Por isso, aí padecemos. Aí vem tantos e tantos problemas, porque não temos mais a porta aberta para Deus dentro de nossa casa. Em nossa casa, quando Deus entra, a esperança se renova. Qual é o dia que nós tiramos para rezar juntos alguma coisa? Não digo, mas é muita coisa, Frei. A gente trabalha o dia todo, é uma correria. A gente chega na casa assim, entregue, só quer ir na TV ou deitar ou alguma coisa. Tá, mas será que uma leitura da Bíblia desse tamanho, 2 ou 3 versículos, iriam matar a gente depois de um dia de trabalho? Será que um Pai Nosso e 10 Ave Marias, junto com as crianças, iria matar a família de cansaço após uma jornada de trabalho? Eu penso que não. Eu penso que é possível de retornar. Algumas coisas, elas precisam retornar às nossas famílias. A história, tantos anos atrás, lá na década de 80, 90, lá para trás, João Paulo II falava: a família precisa ser uma igreja doméstica. Lá ele falava, o homem já está até canonizado, já morreu há quantos anos? E ainda, de repente, a nossa casa não se tornou uma igreja doméstica. Precisamos transformar o nosso lar, a nossa casa, numa igreja onde Deus mora, onde Deus habita. Olha Zaqueu, a história de Zaqueu, quando Jesus vai à casa de Zaqueu, a vida dele muda. Jesus não deu lição de moral. Jesus só foi jantar. Jesus não chegou lá e sentou e disse: escuta, você é um vagabundo. Você não presta, você é cobrador de imposto, você não vale nada, você isso. Não fez isso. A Bíblia só diz assim, que Jesus chegou: hoje vou estar na tua casa, tá bom. O menino desceu de lá e correu para casa. Jesus chegou, no meio da janta, só o contato com o mestre. Só o contato com Jesus. Só o fato de deixar Deus entrar. O que é que fez na vida de Zaqueu? Senhor, tem um negócio. Mas a gente parece que estava, quando eu leio esse texto, parece que estava entalado na goela de Zaqueu, aquilo que ele queria dizer, mas não tinha coragem. Senhor, eu vou dar 4 vezes mais o que eu roubei dos outros. Se defraudei alguém, eu vou devolver. Ele toma a atitude tão somente porque deixou Deus entrar. Então, meu irmão, minha irmã,
quando Jesus entra, quando Deus entra na sua casa, verdadeiramente as coisas se renovam. Hoje Santa Clara de Assis. Santa Clara deixou que Deus entrasse na sua casa. A família de Clara, uma família rica. Francisco de Assis era da burguesia. Tudo bem, o pessoal tinha dinheiro, etc. Mas Francisco não tinha título de nobreza. O pai de São Francisco era um comerciante, rico, poderoso. Tinham muitos bens em Assis, mas eles não eram nobres. Agora, Santa Clara, a família dela era da nobreza. Eles tinham títulos de nobreza. Então viviam num castelo, muito ricos, distante do povo. Só via aquele pessoal indo à missa no domingo. Eles iam à missa. Olha o detalhe. A família de Santa Clara ia para a igreja. Eles iam à missa, mas era uma convenção social. Há pessoas que só vão à igreja por uma convenção social. Tem que ir. Se eu não for, o que é que vão falar? Se eu não for, vão me chamar a atenção. Se eu não for, dizem que é pecado. Ainda nem se convence. Dizem que é pecado. Então, convenção social não é fé verdadeira. E quando chega Deus e entra de verdade na vida de Santa Clara, no coração de Santa Clara, ela deixa a família. Que experiência forte! Ela foge de casa para encontrar Francisco e começar uma vida de penitência, uma vida de pobreza, uma vida de irmã, de consagrada. Então, abra sua casa de verdade para Deus, mas cuidado! Quando Deus entra de verdade, Ele faz um rebuliço. Ele faz um rebuliço. Deus mexe com a nossa casa. Deus mexe com as coisas. Deus não quer ninguém água parada. Deus não quer a nossa casa como um poço de água podre, que ali fica. Não, se a gente não tiver problema nenhum, graças a Deus, está tudo bem. Tem gente que reza assim, e errado. Deus, só me dê saúde e o resto eu dou conta. Não, eu não preciso só de saúde. Tem gente que não tem saúde, mas tem vida de santidade. Como é que fica? Adianta ter saúde e estar cavando os passos para o inferno? Não adianta. Saúde sem Deus não é nada. Primeira coisa que a gente deveria pedir: Deus, eu quero ter a tua presença constante na minha vida. Saúde em primeiro lugar está errado, é Deus que precisa ser em primeiro lugar. Deus precisa estar e pedir a Ele esta graça de que Ele esteja em primeiro lugar na nossa casa, em nossa família. As outras coisas, aí o Evangelho diz, elas vêm em acréscimo. Mas em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vêm e ponto final. Então a experiência dessa Clara de Assis, quando ela foge de casa, quando ela encontra com Deus, São Francisco corta o cabelo, coloca um véu na cabeça de Clara, o sinal da consagração a Deus, como uma monja, como uma freira. E ela está escondida numa capela. Quando chegam os soldados da família, junto com o seu tio, para levá-la de volta, acharam que ela estava louca. Conta a história que ela se agarra nas toalhas do altar. E não havia homem que tirasse Clara daquele altar. Os soldados tentaram, não conseguiram arrastar Santa Clara, apenas agarrada na toalha do altar da igreja, para dizer: quando Deus entra na vida de uma pessoa, quando Deus quer aquela pessoa, quando Deus escolhe aquela família, não há diabo que arranque de próximo do altar. Por isso, família, se a tua família é criticada, se a tua família é tida como esquisita, porque vai demais à igreja, porque reza, porque isso, porque aquilo, se a tua família é tida como uma família de fanático, eles não saem da paróquia, todo dia estão rezando, essa gente aí não tem o que fazer, vive na igreja.
não se preocupe, você está no caminho certo. Se fosse palmas para você, que bonito que você vai à igreja, que bonito que... Cuidado. Dizia Santo Inácio de Loyola que quem traz muito elogio é o capeta, não é Deus. Quando as coisas são de Deus, tem sim os momentos de consolação, é verdade. Mas é verdade também que o caminho para ele é bastante árduo. O caminho para ele é bastante desafiador. Então, família, se você sente o desafio de servir a Deus, parabéns. É isso mesmo. Eu recordo alguns cercos de Jericó, nesta mesma comunidade Santa Luzia, lá no sul que eu comentava. Hoje se fala, e naquela época também se falava muito de aborto. Era um início já antigo de um pensamento sobre aborto. E eu recordo que nos cercos de Jericó, desta comunidade Santa Luzia, foi uns 3 ou 4 anos, um fenômeno. Muitas mulheres vinham, e não é que a gente estimulava, isso surgiu delas. Muitas mulheres até da cidade, que não podiam gerar filhos, e faziam tratamentos, e o negócio não adiantava, e não ia. Vinham para este cerco de Jericó e faziam. E muitas daquelas senhoras, mães, mulheres novas até, que fizeram o cerco de Jericó, pedindo a graça de que Deus derrubasse as muralhas da esterilidade, se tornaram mães. Eu lembro que eu ria com o pessoal, que de cerco em cerco a gente ia tornando populosa a comunidade. Porque faziam a promessa, faziam o cerco, rezavam pedindo a Deus a graça de ser mãe. O ano que vem eu estava batizando a criançada naquela data. É tão bonito, enquanto o mundo fala de matar crianças, nós falamos de pedir a Deus a graça de ter uma criança. Olha a diferença quando somos de Deus. Olha a diferença da família de Deus. Lá eu tenho na paróquia uma graça muito grande de ter o movimento neocatecumenal. Talvez tenha por aqui, não sei. Mas são 3 comunidades grandes até do caminho neocatecumenal. E essas famílias, elas têm tantos filhos quantos Deus mandar. É assim. Então a família, quando a Eucaristia deles é no sábado à noite, que eu presido, então primeiro sentam as crianças. Depois, atrás, são os mais velhos, os pais. Então, é cheio de crianças na frente do altar, aquela Eucaristia. E as crianças escutam a palavra com atenção, e antes do padre fazer a homilia, são as crianças que dizem para os seus pais o que elas entenderam da missa até ali. Eu acho muito bonita essa experiência de ir formando a criança, de ir formando desde pequeno, e tem uma fila, e um vai cuidando do outro. A maneira como eles educam em cima da palavra de Deus, da doutrina da igreja, são taxados até como radicais, por movimentos um pouco mais assim, relaxados, vou usar a palavra. É muito radical esse negócio, mas eu admiram porque eles levam a sério aquilo que é a formação de uma pessoa na família. É formar na palavra, é formar na Eucaristia, é formar nos valores, é formar na oração, é formar nessa disposição de servir a Deus na igreja que nós fazemos parte. E aquela filhinha, quando tem, às vezes vou em almoço deles, alguma coisa assim, os pequenos, não é o pai e a mãe que fica cuidando porque não vence. Às vezes são 8, 9, assim tudo, um por ano, até que a mãe consiga ter filho. É uma coisa interessante. E aí os maiores cuidam dos menores, é aquela confusão. Aí eles compram carros grandes eu digo para eles, para transportar toda a igreja deles, né? Eles têm uma igreja em casa, aquela criançada. E não são ricos. Ah, Frei, mas lá são ricos. Não são. Não são, não. São funcionários normais da sociedade, algumas mães são professoras, são normais.
Não são poderosos, milionários, não. Mas dão conta de gerar a vida, de cuidar da vida. Deixa Deus entrar na sua casa. Eles deixaram. O pessoal deixou. Cada vida que chega é Deus entrando. Cada vida que chega é Deus entrando na sua casa. Não rejeite a vida, a visita de Deus na sua casa. Para irmos um pouco mais na nossa reflexão, tire da sua casa, seja corajoso, corajosa, tire da sua casa aquilo que não te ajuda a viver para Deus. Aqui eu sou bastante ousado. Eu trabalhei muitos anos em missão. Foram 6, 7 anos, daí chegou a pandemia. Eu não tinha uma paróquia fixa, como eu tinha hoje, como tenho agora. Antes eu trabalhava com as missões. Nós éramos 3 freis e 10 freiras, e aí as paróquias chamavam a gente, Brasil afora, e lá nós íamos pregar a palavra. Lá nós passava uma semana, como o cerco de Jericó, ia benzer todas as casas, visitar os doentes. Era uma semana muito intensa, muito gostoso, cansativo, mas belíssimo o trabalho missionário. E nós tínhamos e temos um frei bastante radical, chamado Frei Itacir. Morei com ele bastante tempo. Depois, na pandemia, também fomos trabalhar numa paróquia. E quando ele chegava nessas oficinas mecânicas, não sei se é o caso daqui, mas há uma moda muito estranha, tapa os ouvidos das crianças agora, de colocar nas oficinas mecânicas pôster, fotografias de mulher pelada. Não sei qual é que é o bonito desse negócio. Tem que chegar alguém para consertar o carro e ver aquilo? Eu não entendo muito bem a brincadeira. Mas ele chegava e dizia assim: você é católico? Sou. Aceita que eu faça a bênção aqui do seu estabelecimento? Sim. Mas primeiro eu vou arrancar essas porcarias. O senhor vai tirar? Vou. Posso? Pode. E ele, um italianão, a mão desse tamanho, parecia um inquisidor, sabe? Parecia agora que eu pensava, né, que ele vai queimar esse homem na fogueira. Mas para dizer, a coragem profética, né, a coragem de dizer, esse negócio não te ajuda. Não ajuda, é uma maldição para o comércio, uma maldição para o trabalho, uma maldição para o ambiente que ele estava. Por que nós temos que colocar porcaria no ambiente de trabalho? Não precisamos disso. Ter coragem de tirar das nossas casas o que não convém. Isso eu citei algumas coisas. Mas para que nós queremos não sei o que da sorte? Para que nós queremos não sei o que para atrair dinheiro? Sabe o que atrai sorte? É a bênção de Deus, é a Bíblia, é a oração, é a Eucaristia. É isso que atrai bênção, não é porcaria. Que é de, sei lá, os orientais têm os seus usos, problema dos orientais. Nós respeitamos na casa dos orientais. Nós não somos orientais, somos católicos. Nós somos católicos e professamos nossa fé. Nós precisamos do crucifixo. Nós precisamos de Nossa Senhora. Nós precisamos da Bíblia, precisamos do rosário. É disso que a gente precisa. Então, veja bem, se você tem, eu acho que não, o Padre Geraldo deve orientar bastante por aqui. Se você tem alguma coisa assim dentro da sua casa que não te ajuda, tira. Tira enquanto é tempo. Eu tive uma experiência com o Padre Geraldo, o Frei está sendo exagerado. Será que o mal pode morar em um objeto, em alguma coisa assim? Vou contar para vocês uma história. Eu vinha vários anos ali em Paraúna, onde o Padre Geraldo morava. E ele ganhou uma vez um quadro que tinha lá na cozinha dele. E esse quadro, ele descobriu depois que alguém do Espiritismo que deu para ele esse quadro. E eu lembro que na cozinha, o quarto que eu morava, que eu dormia, quando ia lá, era do lado da cozinha. Durante a noite, das 10 da noite em diante, era tanta bordoada naquela cozinha. Eu só pensava, o diabo chegou de novo. Mas eu dormia, não dava bola não. Aí, às vezes, a gente chegava do cerco de Jericó, assistindo TV,
Depois das 10, pá! Sabe, bordoada na cozinha, aí bordado nas prateleiras. Dizia, olha lá, tá fazendo festa de novo. A gente não importava com isso. Foi passando o tempo, passando o tempo, passando o tempo. No penúltimo, acho que penúltimo ano, o último, não sei, que o padre estava lá, eu fui também fazer uma missão. Aí nós ficamos cismados. Eu disse, viu, eu vou benzer essa cozinha de novo. Ele disse, eu vou queimar esse quadro. Tá bom. Aí fizemos o servicinho da Inquisição. Né? Ele queimou o quadro e fiz a bênção na cozinha. Daquela noite em diante, nunca mais barulho. Isso eu e ele estamos para contar para vocês. Não é invenção, alguém que contou para a gente, alguém que disse, não. Nós vimos isso. Então, deixa essas coisas que não pertencem à nossa fé, deixa para lá. Não nos ajuda. Vamos buscar e deixar que Deus entre na nossa casa. Inclina a sua cabeça um pouquinho, por favor. Gostaria agora de convidar você a rezar assim, pedindo que Deus entre na sua casa. Deus já está lá? Provavelmente está. Porque se você reza, se você procura a igreja, se você procura uma vida espiritual, uma vida sacramental, com certeza Deus está lá. Mas peça de novo. Peça assim, que Deus vá purificando a sua casa. Que Deus vá purificando o seu lar. Que aquilo que não pertence a Ele, que Ele mesmo vá retirando. Que aquilo que não é dele, que não ajuda você, família, a ser melhor, a ser mais santo, mais santa, que Ele vá retirando da sua casa. Peça a Deus a graça de que quando você senta na mesa com a sua família, senta não na frente da TV, senta não com o celular na mão, mas quando você senta com a sua família para a refeição, que lá esteja Deus sentado com vocês. Imagina Jesus na sua mesa. Você conhece bem a sua casa. Com certeza você planejou sua casa. Você quis que ela fosse disposta daquela maneira. Você quis que tivessem aqueles símbolos. Você quis que tivessem aquelas repartições. Então você imagine você, a família e Jesus sentado junto com vocês. E convida Ele interiormente hoje, Jesus, venha para a minha casa. Jesus, venha para as nossas refeições. Jesus, venha para o nosso momento de lazer. Jesus, você que é casado, pede, Jesus, venha para o nosso quarto. Lá, o seu quarto, a cama do casal, é um altar. É um altar, é um lugar sagrado. Peça a Jesus que Ele venha na porta de sua casa, que não entre ali nada do que não agrada, daquilo que não agrada a Deus. Peça que Jesus coloque os anjos nesta noite para percorrer em torno da sua casa. Se tem alguém que tem inveja de você, peça que Jesus afaste essa inveja da sua casa. Se tem alguém que de repente desejou o mal para a sua casa, nessa noite entregue a Jesus sua casa e não tenha medo. Nenhum mal pode acontecer dentro da sua casa, porque Jesus é Deus. O Senhor Jesus é o poder maior. Ele pode mais do que qualquer outra coisa. Pede a Jesus que proteja a sua casa contra as coisas do mundo, contra a separação, contra as brigas, contra as palavras de maldição. Se você costuma, no momento em que está nervoso, nervosa, dizer palavrões, palavra de maldição, falar o nome do demônio de diversas maneiras, tem como falar o nome dele, renuncie nesta noite a isso. Chega de chamar o mal para dentro da sua casa. Chega de invocar o que não presta para dentro do seu lar.
Depois você não sabe por que as coisas não dão certo, por que as coisas estragam, por que vocês brigam tanto, por que são infelizes, por que a coisa não vai para frente. Para de chamar o mal para dentro da sua casa. Chama Jesus Cristo. Chama Nossa Senhora. Que Ele seja o Senhor da sua família e o Senhor da sua casa. Nele você deve construir a sua casa. No Senhor. No Senhor. Pede que Ele visite agora a sua casa. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti. Somente em Ti colocarei minha esperança. Vai ficando em pé. Somente em Somente Ti. em Ti Levanta as mãos para o céu. a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Só em Ti. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Mais uma vez, só em Ti. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Põe a mão no coração. O meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Mais uma vez, o meu coração. O meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Canto das oferendas.